conservador. Por quê? Porque quando você compreende, e porque a esquerda compreendeu isso, que você não é somente uma casca exterior, que você tem ali os seus sensos sensoriais, mas você é também um ser que tem intenções e vontades que são além, né, metafísicos, você vai perceber que eles realmente querem ganhar a sua alma. E aí que entra a parte que a gente precisa ter olhos, ouvidos muito bem treinados para perceber o que está acontecendo. Então, nesse primeiro passo, você precisa ter coragem para o quê? Para fazer o quê? Coragem para poder conseguir resistir. Porque se você resiste, você vai ter condição de se aprofundar intelectualmente e a partir disso você vai conseguir combater intelectualmente o que está acontecendo. Mas, o que o conservador ele faz? Ele olha para o que está dando certo e ele fala, opa, eu preciso manter isso. Isso daqui que é novo, que está sendo dito pelo meu professor, pelo meu colega de sala de aula, eu preciso primeiro avaliar para ver se isso aqui vai dar certo na minha vida. Então o primeiro passo para qualquer estudante é coragem para poder resistir. E muitas das vezes você vai ter que olhar para dentro da sua casa. Muitas das vezes também as casas, né, as famílias não têm bons exemplos. Graças a Deus eu tenho um pai e uma mãe que me ensinou bom exemplo de família. Mas se você talvez não tenha, não se descabele. Você tem outros exemplos de que dá certo. A família ela é uma instituição criada por Deus e, portanto, a instituição é perfeita. Mas os seres que complementam essa família são seres imperfeitos. Por isso que dá os problemas que dá. E por isso que a gente enfrenta os problemas que a gente enfrenta. Então, o primeiro passo realmente é você ter coragem para poder resistir. Depois que aconteceu tudo isso, eu tive a condição de perceber o que é a porta que está de trás de quando você tem essa resistência, que é conhecer pessoas que estão na mesma guerra que você. Para pensar, levando agora para o lado político, mas eu vou dar um lado também educacional, para pensar se Jair Bolsonaro, alguém conhece? Só para saber se vocês estão aí. Se o Jair Bolsonaro, em 2018, né, nas eleições, 2017, né, tivesse falado assim, 2018, tivesse falado assim, quer saber? Pô, deixa essa Dilma aí mesmo, né? Pô, deixa essa galera aí mesmo, pô, tô cansado, 28 anos já aqui de Congresso, na entrevista dele, não é só você não matar, não roubar, não estuprar, que não vai falar, pô, acabou. Se ele falar assim, quer dizer, não vou ficar falando isso com a mídia, não, o país precisa ficar pacificado e tal. Pessoal, quantas pessoas não conheceram Jair Bolsonaro através daquela entrevista? De 28 anos de história, né, que o presidente teve, você vê que são algumas falas que todo mundo gostaria de falar, só que ninguém tinha um representante de fato, e você teve contato com essa pessoa, e muitas pessoas começaram a ter contato, e falou, opa, eu também penso igual a esse cara. Dentro da sala de aula é exatamente a mesma coisa. Só que muitas das vezes você não consegue perceber essa eficácia, porque o cara que está do seu lado não vai chegar para você falar no meio da sala de aula, opa, eu estou com você, Maria, ou eu estou com você, Priscila, ô João, estamos juntos, eu também acho que bandido tem que se ferrar. Ele não vai falar isso dentro de sala de aula, por quê? Porque a aceitação do coletivo para o adolescente é muito importante, ela é muito valiosa. Você já percebeu que o adolescente, ele quer fazer parte do grupo? Antigamente, sei lá, nem sei quanto, sei lá, 2006, o top era Restart. Então você ficava igual um arco-íris na rua, né? Eu nunca andei esse nome, a rosa, azul, não sei o que, beleza. Aí depois de um tempo a moda era emo, que já era completamente contrário. Era todo mundo de preto, né? A franjinha de lado, né? Ai, não sei o que, e a gota aqui, eu fiquei esquisito. Aí depois, logo depois, manteve a franja, mas já cantava assim, Baby Baby, né? Aí já era o Justin Bieber. Aí daqui a pouco veio o funk, aí depois foi piorando demais, né? Aí daqui a pouco só ladeira abaixo. Ou seja, e o adolescente, o mesmo adolescente que era o Restart, virou o emo, virou o Belieber, que virou o funkeiro, que hoje deve ser pessoalista, né? É a mesma, digamos, identidades diferentes. Por quê? Porque o jovem ele precisa estar inserido em um coletivo. E você tem um papel, estudante, muito grande, de que eu sempre falo, de não importa a pressão coletiva que está em volta de você. Não importa a pressão midiática, não importa inclusive a pressão dos familiares, que talvez, né, queiram que você siga por um caminho errado, e você fala assim, não vou ceder aqui porque eu preciso da aprovação do meu professor. Deixa eu falar algo para você.
um dia você vai se arrepender de não ter defendido o certo. E oportunidades, elas passam. Quantas pessoas eu ouvi depois que eu saí da faculdade e falou assim: putz, Nicolas, eu podia ter também feito igual você também, mas agora já passou a minha vez. Nossa, se na época da faculdade eu tivesse me posicionado, mas eu ficava ali com medo, talvez, né, de perder um ponto na prova, de talvez não ser aceito. Eu vou falar para vocês, no fim das contas de tudo, você não vai chegar e prestar contas para o seu pai, você não vai prestar contas para o seu professor de sociologia, você não vai prestar contas ali para o seu amigo que está do seu lado, que não quer o seu bem, mas só quer as suas benécias provisórias. Sabe para que você vai prestar contas? Para Deus. E aí, meu amigão, não tem como você chegar para ele e falar assim: ai Deus, mas assim, não dava porque eu queria ter aprovação do pessoal. Gente, hoje a gente está aqui para poder de fato mudar algo e poder colocar para as pessoas uma verdade, ou caso contrário, não vai, não faça, não entre, sabe, não brigue, porque hoje o que mais as pessoas eu acho que elas desejam é ter algo concreto, é ter uma identidade. Por que tantos jovens entram na universidade, entram na escola e perdem ali os seus valores e princípios? Porque eles estão órfãos de boas identidades. E quem serão as pessoas que irão mostrar uma boa identidade para eles? A esquerda? São pessoas que vão ser formadas através de nós. E nós não estamos aqui nos colocando num pedestal de nós somos perfeitos, nós somos pessoas que não erramos, nós somos pessoas que tudo que nós fizemos a gente tem que fazer, não. Mas nós somos adultos, pessoas maturas que reconhecemos que nós precisamos ir em busca de uma verdade. E hoje tudo que as pessoas estão querendo fazer é retirar essa verdade. Hoje o ambiente acadêmico, ele simplesmente, a verdade ela é perene, ela é completamente subjetiva. Então a pessoa entra e ela fica num mar tão grande. O Olavo de Carvalho fala isso, de que a esquerda, o conteúdo intelectual dela é como se fosse um oceano. E aí o jovem vai lá e pum, e mergulha. E é tanta coisa, é tanto livro, é tanto debate, que ele não consegue sair de lá. E o que o Olavo disse é que ele era como se fosse uma pessoa, um socorrista, né, que joga uma boia, aquela pessoa escolhe e consegue tirar aquela pessoa desse oceano de esquerda. Então hoje, qual que é a nossa missão, principalmente no meio acadêmico? Primeiro, antes de qualquer coisa que você vai fazer, o Olavo de Carvalho fala isso: olha, se a sua ação, se a sua ânsia de agir é maior do que a sua ânsia de compreender, a sua ação sempre vai ser incompreensível. Então antes de querer sair mudando o mundo, né, fazer que nem a Greta, né, how dare you, né, querer salvar calotas polares e ursos polares, primeiro reconheça qual é a sua identidade. Eu vejo aqui hoje, tá, nos corredores aqui dessa câmara aqui, pessoas se olham dentro do olho da pessoa, parece que ela não tem algo, parece que ela não tem identidade. Por quê? Porque todo mundo está querendo ser algo passageiro, sabe, algo que quer agradar a uma certa maioria, sabe, pessoas que a personalidade mudam, né, de um lado para o outro, pessoas que anteriormente, né, diziam que o fulano de tal queria voltar à cena do crime e hoje é visto o cara, né? São pessoas que estão perdidas. E dentro da sala de aula, muitos jovens perguntam isso para mim: Nicolas, como que eu devo proceder, né? Como que você fez assim? A gente vai ter uma maturação de equilíbrio, tá? Vou dar um exemplo clássico. Eu estava na parte da noite, né, ali na PUC, e a aula acabava às 10h30 da noite. Aí, 10h25 da noite, o professor já está quase acabando a aula. É o momento de você levantar e falar: ah, professor, o que você está falando é errado. Não faça isso. Porque você vai ferrar você, igual o Capitão Nascimento, vai ferrar o seu batalhão, vai ferrar todo mundo, porque todo mundo quer ir embora. Então, assim, ser bem resumido mesmo, não seja chato. É uma convivência simples, não seja chato. Às vezes a verdade, ela não precisa ser dada com um tapa na cara. Vai dando doses homeopáticas para essa pessoa. Hoje uma pessoa que trabalha comigo, Dr. Kaique, eu lembro que na primeira semana de aula, eles estavam conversando sobre o Folha de São Paulo. E naquela época era chacota, né? Folha de São Paulo tem uma organização de esquerda que mexe em tudo aqui na América Latina. Eu falei: ô professor, tem ata de reunião, né? Só pesquisar aí, tem site, tem tudo. E fui considerado ali de chacota. Mas no final da aula, o Kaique veio e falou assim: ô cara, beleza? Quase como se fosse comprar essa droga aí, cara, tudo bem? O que é aí? Ele: não, irmão, pode falar alto aí, fica louco. Aí ele: não, cara, onde você tira essas ideias? Deixa eu apresentar aqui, cara, o lado de cá. Dei pra ele assim o mínimo assim, falei: cara, lê tudo, pega a
Nossa, uma vez por dia. Aí passei para ele, aí ele começou a ler e hoje, viu, o bicho é um olavete, entendeu? E dessa forma, como eu falei aqui agora há pouco, você está salvando uma alma. Sabe por quê? Porque quando você toma uma ação de fazer algo, você pode estar salvando uma alma, correto? Mas quando você se omite também de falar algo, você também pode estar condenando uma alma também por errado. Eu sempre falo isso em todas as minhas palestras. Não existe espaço em vácuo, tanto na política quanto em qualquer lugar. Então, dentro da sala de aula, se você não se colocar em uma posição de, se eu falar aqui agora, as pessoas vão ser influenciadas, mas se eu não falar, quem vai ocupar o espaço na mente e no coração delas vai ser o professor, a professora que está pregando matar a criança dentro do ventre. Então você deve falar, não importa a situação que esteja, mas sempre tenha um equilíbrio, porque muitas das vezes, pessoal, sabe o que acontece? A gente não tem a capacidade de fazer como a esquerda faz de forma mentirosa, de fazer uma compaixão com as pessoas. Chega na universidade, a esquerda já coopta todo mundo para fazer o quê? Vamos ali tocar um violão, vamos ali fumar um baseado, vamos ali bater palma no sol, vamos ali não sei o quê. E você vai cooptando a pessoa, porque afinal de contas, é muito mais fácil, porque não há sacrifícios em entrar para a esquerda. Mas há sacrifício para poder entrar na direita, porque você precisa deixar algumas coisas de lado, você percebe que as culpas do mundo muitas vezes estão de frente do espelho, de que as suas responsabilidades individuais, elas são mais importantes do que responsabilidades genéricas que você terceiriza para os outros. Então, tenham calma. Aquilo que eu mais, sabe, gente, ouvi, e por que isso aqui tudo tem a ver, tá, com uma parte educacional doutrinária? Porque nós fomos ensinados, né, na escola, na verdade, nem o que é educação, nem o que é verdade. A gente não sabe os princípios, sabe, do estoicismo, a gente não sabe a respeito da escolástica, não sabe nada. A escola hoje é formada para poder deixar você mais burro, né? Eles falam de Paulo Freire, né? Paulo Freire não alfabetizou, ele não alfabetizou nem o Lula, gente. Sabe que ele vai alfabetizar alguém? Você está entendendo? Então, meu tempo está acabando, né? 3 horas a mais agora. Tô brincando, meu tempo está acabando aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando aqui agora? Que quando a gente tem uma capacidade, eu quero ler aqui uma parte do que o Olavo fala, da gente conhecer a nós mesmos, a gente vai conseguir ir mudando aos poucos o nosso país. Não existe, pessoal, não existe nenhuma forma mirabolante para poder mudar a educação, tá? Qualquer um, e eu não estou nem aí, qualquer um subir aqui, qualquer um falar com vocês, seja no privado ou em público, que ele tem a solução para a educação brasileira, 2 pés atrás. Sabe por quê? Eu perguntei isso para o Olavo de Carvalho. E se alguém é mais inteligente que o Olavo aqui, não sei, levanta a mão. Mas eu cheguei para ele e falei, professor, qual é a nossa solução? O que a gente tem que fazer? Ele falou assim, eu vou responder para você o que o José Disseu disse para a base dele. Trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base. Muita gente tem afã, tem vontade, tem força para poder levantar uma faixa, não esteja errado, tá? Para poder levantar uma faixa, para poder convocar para uma manifestação de rua. Muita gente quer começar o movimento de direita revolucionário do Jair Bolsonaro 2026. Tem muita gente que quer fazer um monte de coisa, tem soluções para a direita no Brasil. Mas quantos se levantam para poder fazer o trabalho de base? Para poder ir na escola, para poder se formar um professor, para poder botar a cara dentro do livro e estudar Antônio Gramsci, para poder estudar o que realmente Paulo Freire está falando. Sabe por quê? Porque a urgência das coisas que estão acontecendo em volta da gente tira o foco do que realmente é importante. Então, muitas vezes a gente fala assim, Nicolas, o que eu mais ouvi depois, infelizmente, da perda da eleição, Nicolas, nós temos esperança. Eu falo, esperança de quê? Esperança que eu vou para o céu? Eu tenho. Esperança de que... De quê? Esperança de que daqui a um ano a gente vai retomar o poder e que vai ter um decreto e todo mundo vai deixar de ser esquerdista? Impossível. Foi por decreto que você virou de direita? Foi por projeto de lei que você tem as suas ideias conservadoras? Foi pelo que, afinal? E pelo que, afinal, que nós estamos conservando? Então, pessoal,
toda a educação hoje que acontece de forma doutrinária nas escolas passa pela nossa responsabilidade. Responsabilidade de a gente formar algo diferente. Agora, se nós ficarmos somente na contenção, a esquerda pauta e a gente defende, a esquerda pauta e a gente defende, a gente nunca vai conseguir realmente ganhar as outras pessoas. O Olavo de Carvalho ele fala o seguinte: se você não tem sequer a coragem de enxergar a realidade, como pode ter a pretensão de mudá-la? Tenhamos coragem de aceitar a nossa realidade. Sabe qual é a nossa realidade hoje? Todos os meios de ação estão na mão da esquerda. Produção cultural, literária, seriados, documentários, filmes, novelas, professores, formação dos docentes, reitorias, que mais? Jornais, conselhos tutelares, perfeito, rádios, televisão, judiciário, as igrejas, as igrejas em uma boa parte, ou seja, sobrou o quê? Sobrou a gente. Sobrou a gente. Então, pessoal, eu quero agradecer aqui vocês aqui nesse momento, mais uma vez, Gaia. Cadê o Gaia? Gaia? Aí ele atendeu. Cheguei, cara. É sério. Aí já era, outro processo. Tá vendo? Eu quero realmente, hoje aqui, né, é algo muito importante, porque primeiro eu vejo muitos jovens, essas iniciativas, né, é engraçado, né, Gaia, porque se a gente toma uma iniciativa, se a gente não toma uma iniciativa, por que vocês não fizeram? Então, pessoal, eu acho que agora é o momento da gente realmente enxergar a realidade e ter a coragem de querer mudá-la a partir disso. Qual que é a nossa realidade hoje? A gente conseguiu formar uma bancada, graças a Deus, muito boa aqui no âmbito político. Mas a gente precisa levantar uma bancada boa de juristas. A gente precisa levantar uma bancada boa de professores. A gente precisa levantar uma bancada boa de pessoas, de estudantes. Uma bancada boa de pais, de mães que querem lutar pelo homeschooling. A gente precisa levantar pessoas para conselheiros escolares. Ou seja, é tanta coisa que a gente tem que fazer. Só que eu não quero que a quantidade de coisas desanime vocês. Pelo contrário. Tem 2 meses e 3 meses, né? E 2 semanas, uma semana que nós estamos aqui como deputados federais. Vou perguntar para qualquer um que está aqui. A gente tem a sensação que a gente já está aqui há 1 ano. Porque é tanta coisa, são tantas pautas, mas algo que sempre me dá um combustível para poder continuar. Eu falo assim, gente, daqui a 30, 40 anos, eu posso até ter me arrependido pelo que eu fiz. Mas eu não quero ter me arrependido por aquilo que eu deixei de fazer. Então saiam daqui hoje assim, com uma esperança de talvez você vai morrer sem ver as coisas acontecerem. Talvez você não vai ver o seu filho conseguindo ter o país que você desejava. Mas uma guerra é feita de vitórias e derrotas. Tivemos uma derrota agora no campo eleitoral. Mas na seara cultural, ideológica, do âmbito educacional, a gente ainda tem um grande caminho a percorrer. E eu tenho certeza que a gente não está sozinho. Como disse a ex-BBB, é 200 contra 1. Obrigado.